sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Quando nós entendermos essa verdade, muitas coisas vão mudar nas nossas vidas. Quando nós entendermos que é tudo por Ele, é para Ele, tudo vem dEle e tem que voltar para Ele. Que nós somos apenas pequenos instrumentos nas mãos de um Deus poderoso. Quando a igreja entender essa verdade, quando isso penetrar no nosso espírito, a glória do Senhor virá de uma forma superabundante. Vidas serão transformadas. Verdadeiramente o Senhor será louvado em nosso meio. Que nós possamos entender e declarar: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Amados, essa é uma noite de nós nos humilharmos na presença dEle. Nós ainda estamos no início de um ano, como a pastora Adri falou, profético. Mas muitos de nós ainda estamos dispersos. Mas Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Hosana nas maiores alturas. Os irmãos podem se sentar. Vamos então receber o pastor Fernando de Oliveira, né, que tem um recado para nós. Vamos aplaudir o Senhor, amados. Queria saudar a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Célio, seu amigo, e a toda a sua equipe pastoral por nos darem a oportunidade. Eu venho aqui com uma missão de trazer um convite para vocês. E para que eu possa fazer isso, eu preciso detalhar algumas coisas que reputamos importante. Em primeiro lugar, dizer que o meu nome é Fernando, eu pertenço à Igreja Missão Mundial, que fica lá no bairro Rodrigues, e venho aqui para falar da Escola do Reino. Talvez vocês já tenham ouvido falar, tenham visto nas redes sociais, e eu quero tratar de trazer um convite por duas razões. Estamos visitando todas as igrejas aqui de Passo Fundo, dentro do que é possível. Hoje já estamos indo para a terceira hoje, né, e vamos à frente, só no dia de hoje, convidando, porque as matrículas estão abertas, como foi aqui muito bem dado início à abertura de culto, né? Estamos recém-iniciando e também inicia o ano letivo já no mês que começa depois de amanhã. E nós estamos com as matrículas abertas. E eu faço parte da equipe, e vocês vão entender aonde eu vou chegar, assumindo ministerialmente aquilo que nós chamamos da vice-direção da escola. A Escola do Reino, ela nasce em 2008, através de um desejo, de um objetivo. E no ano de 2020, pastor Célio, entendendo que a educação é sim um braço ministerial da igreja, e eu peço permissão para citar um versículo, por gentileza. Mas Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. E o rei Salomão diz assim: faça isso, e quando ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. E por entender isso, que isto não tem dicotomia entre o que é de Deus e o que é dos homens, que a educação se trata de tudo, e a escola do reino, ela é uma escola, como eu citei antes, eu vim aqui fazer um convite, mas eu preciso contextualizar, que vai do berçário ao 9º ano, que tem todas as matérias curriculares, geografia, história, ciência, matemática, português, literatura, enfim, o que uma escola regular tem. Mas é necessário que isso que o Senhor estabeleceu na sua palavra aconteça de verdade. Sabe por quê, amados? Porque na realidade nós somos educados de uma forma secularizada, onde o humanismo é o centro e Deus não está ali. Se você pegar um livro didático do seu filho, do seu neto, do seu familiar, você vai ver com quase absoluta certeza, não podendo afirmar 100%, mas com muita convicção, você não vai encontrar nenhuma referência a Deus nos livros didáticos. E como que faz isso? E nós, desde o final de 2020, a Igreja Missão Mundial, entendendo esse papel, se torna mantenedora da escola do reino. E aí nós nos tornamos também responsáveis, corresponsáveis pelo reino do Senhor, com todas as obrigações, responsabilidade, enfim, tudo aquilo que diz respeito a que o Senhor espera de mim e de toda a sua igreja, fazer com que esse desafio, pastor Célio, que foi de transformar esta escola, que é uma escola, então, como eu falei, de confessionalidade cristã, pudesse se tornar de fato numa escola de abordagem educacional por princípios. E é a partir disso que eu vim fazer o convite para que todos possam conhecer. Nós trouxemos folders para deixar com vocês aqui. Ele tem um contato, é um flyerzinho muito simples, e ele traz aqui uma forma de você marcar uma visita, aproveitar a oportunidade de ter uma escola. É a única escola em Passo Fundo, na região norte, que utiliza ou que está baseado na palavra do Senhor através da abordagem educacional por princípios. Nós vamos passar um vídeo daqui um pouquinho, que vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas esse meu convite diz respeito a trazer duas novidades que talvez sejam estas as principais novidades para nós, para esse ano. A primeira delas é que a Escola do Reino se associou a uma associação brasileira, é a única associação brasileira de escolas cristãs, não só confessionais, mas que tenham a abordagem educacional por princípios. Pastor, o que significa abordagem educacional por princípios? Toda a palavra de Deus está lançada, construída, todo o universo, toda a criação em base a princípios. Eu tenho certeza aqui é ministrado sobre isso. E existem 7 princípios que estão lançados para a educação. E eu vou citá-los: individualidade, semeadura, colheita, aliança, autogoverno, mordomia, soberania e caráter. E através dessa associação, mais de 140 escolas, mais de 25 mil alunos, nós conseguimos acessar conhecimento, treinamento, preparação e qualificação de toda a nossa equipe. Essa é a primeira novidade que nós temos já a partir do ano de 2022. E a segunda novidade que eu quero compartilhar com a igreja, entendendo que isso é um desafio, né? Não só de ter os seus filhos sendo educados através de uma educação, de uma abordagem por princípios, também pela igreja para estar orando, pois é um desafio para a igreja. É que nós nesse ano adotamos material didático, o livro de geografia, de português, de história, de ciência, enfim, os livros que os alunos, estudantes vão utilizar para fazer todo o seu currículo. É da Universidade Mackenzie, a maior universidade cristã do Brasil, da Igreja Presbiteriana. Quem não conhece, vai lá no site, acessa, você vai ver a qualidade, você vai ver o nível que a Escola do Reino está acessando, está tendo a oportunidade, o privilégio de poder estar associado ao ESEP e trazer para toda a sua comunidade escolar a abordagem educação por princípios e também um material
eu diria assim, é uma das universidades da área que forma, né, profissionais da área de conhecimento de maior excelência no nosso segmento cristão. Então, eu convido a todos a terem, né, a gentileza de dar-nos a oportunidade de visitar, conhecer, marcar um horário. A nossa estrutura, pastor Célio, não é a estrutura física, não é o primeiro item, porque nós buscamos a excelência no ensino. A estrutura, a gente sabe que vai conquistando aos pouquinhos, mas as portas estão abertas. Nós ficamos lá na Vila Rodrigues, na estrutura da Igreja Missão Mundial. Agora estamos encerrando mais uma parte das obras, construindo especificamente para a escola. E se você tem filhos, tem essa oportunidade para inscrever. As matrículas estão abertas, são poucas vagas, porque é uma escola então que não visa o lucro, visa a entrega, a excelência. E nós estamos com essas vagas abertas e também temos a possibilidade, né, de algumas assistências, pastor, que também faz parte, né, do chamado da igreja. E para encerrar, antes de passar o vídeo, só para vocês terem uma ideia, eu gosto de fazer esse pequeno entendimento. Pensa na lista de material do seu filho, seu neto, seu sobrinho. Qual é o primeiro item da lista que está na lista de materiais? O primeiro item da escola do reino que está lá é a Bíblia. Porque a escola, por abordagem por princípios, ela tem conteúdo, tem filosofia, tem método para ser entregue e para ser colocado aos estudantes. E por falar em filosofia, eu quero dizer para vocês que tem uma definição muito importante que está lá em Webster de 1828, ou seja, ela não foi contaminada por essas ideologias atuais. É uma das definições mais importantes para a educação, que diz assim: a explicação da razão das coisas, o conjunto de leis e princípios a que estão subordinados, fatos, fenômenos, tudo que está relacionado. Isso é filosofia. E aí o convite que nós viemos fazer essa noite, mais uma vez agradecendo o privilégio e a oportunidade. Que tal você ter seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu amigo, seu vizinho, que você pode acessar, entregar esse material, de ele estar estudando numa escola que, além do método, além do currículo, além de um conteúdo, tem uma filosofia educacional, que o propósito é esse, que de fato é demonstrar a verdade de Deus. A gente chama de cosmovisão. Qual é a cosmovisão sobre o mundo que Deus estabeleceu? Como nós ouvimos aqui, é tudo sobre Ele, por Ele e para Ele. E como que se dá esse entendimento na educação? Desde o princípio, Deus criou os princípios que estão baseando. Isso não é novo, isso já tem há muitos anos. Tem países que já estão há anos-luz na nossa frente. Um deles é os Estados Unidos, que toda a educação está baseada em princípios da Sagrada Escritura. Então você imagine o seu filho estudando, o seu familiar. É claro que a gente tem uma visão complexa na nossa sociedade, o pecado, enfim, mas eu quero dizer que nós fomos restaurados e Deus está restaurando a nossa sociedade através da educação na geração presente e geracionalmente para gerações futuras. E eu quero agradecer, pois Deus deu a ciência e todas elas para que nós homens, né, a sua criação, por amor a Jesus, possamos fazer muito mais e melhor. Então eu vou pedir a gentileza, já encerrando aqui a minha fala, para passar esse vídeo, por favor. Olá, eu estou aqui para falar com você sobre a Escola do Reino. Embora seja diretor da escola, eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência como pai de aluna. Tivemos a oportunidade de conhecer a Escola do Reino e uma das nossas filhas pôde estudar lá desde a sua pré-escola e hoje está fazendo o 2º ano do ensino fundamental. E o que chamou minha atenção foi a oportunidade de ter a minha filha recebendo todo o conteúdo pedagógico baseado ou fundamentado numa abordagem de educação por princípios, ou seja, na palavra de Deus. Para nós cristãos, está cada vez mais desafiador manter os nossos filhos dentro
da linha de pensamento, da doutrina cristã, de uma cosmovisão cristã, por assim dizer. Por isso, eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal sobre a importância de conhecermos uma escola que possa ensinar os nossos filhos, que possa conduzi-los no seu desenvolvimento pedagógico baseado nos princípios que para nós são os mais relevantes, os princípios da palavra de Deus. A missão da Escola do Reino é formar plenamente o aluno, criado à imagem e à semelhança de Deus, capacitando ele para o exercício ético de sua cidadania, colaborando para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade através do ensino. Temos uma visão muito clara, que é sermos uma instituição reconhecida, uma instituição que é confessional cristã, de perfil comunitário. Um forte entendimento, uma geração de valor que nós entregamos, que está baseado não só para os alunos, mas para as suas famílias, e está difundido em todas as nossas práticas, além da Sagrada Escritura como base, o caráter cristão, a liderança servidora, a educação acadêmica e a cosmovisão cristã. Sempre na direção da excelência acadêmica, do desenvolvimento, da maturidade e do crescimento sadio dos nossos estudantes. Tudo isso integra o nosso processo educacional e também tem como finalidade resultante formar padrões de pensamento que gerem atos saudáveis, conquistando primeiro o coração e depois a lógica, depois a cognição e mudando a maneira de pensar dentro das metodologias que enfoquem no reconhecimento, primeiro da criança, o valor da criança e da família cristã. A Escola do Reino é uma escola de abordagem educacional por princípios. Falar nisso não é dizer que apenas somos uma escola cristã, mas somos uma escola que tem sim uma confessionalidade cristã, mas também um método cristão. Os nossos princípios que norteiam a nossa prática, o nosso entendimento de mundo, são 7 princípios que fazem parte da nossa vida e são ensinados pela palavra do Senhor. Podemos falar em individualidade, aliança, mordomia, autogoverno, soberania, semear e colher e caráter. Aliados a isso, preocupados com a melhor entrega pedagógica, erudição acadêmica, excelência de princípios, a Escola do Reino para 2022 apresenta a sua associação junto à AESEC, a Associação das Escolas Cristãs de Abordagem Educacional por Princípios. Isso permite a vinculação com mais de 25 mil alunos de diversas escolas em todo o Brasil. Soma-se a isso a nossa adesão e implantação do Sistema Mackenzie de Ensino, um sistema comprometido com a excelência acadêmica que tem por trás a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais tradicionais e mais excelentes universidades cristãs do Brasil. Tudo isso é um entendimento de que a educação é uma ferramenta para transformar a sociedade e para formar cidadãos para o reino. Amados, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos indistintamente e que eu tenho certeza que Ele tem maravilhas preparadas para nós nessa noite. Eu vou pedir licença, pastor Célio, para nós seguirmos em frente no nosso roteiro. A toda a sua equipe, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, amados? Nós sabemos que nós estamos nesse mundo, mas nós temos um encargo de aqui nós implantarmos a cultura do reino de Deus, né? Aonde nós estivermos, né, nós temos que implantar a cultura do reino de Deus, né? E o ensino, ele é algo tremendo, né, para que nós possamos, né, mudar, renovar a nossa mente, né? Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo. A profundidade das riquezas, Precisamos de Ti, Espírito Santo. da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos.
pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou que primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós reconhecemos isso nesta noite, Espírito Santo de Deus, Nunca foi sobre que nós, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para se mover nesse lugar. Te pedimos, aumenta a presença, aumenta a tua presença nesse ambiente. Tu tens liberdade para passear neste lugar, Senhor, para se mover, para fazer a tua vontade nesse lugar. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri, sim, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aquece os nossos corações esta noite, Senhor. Erga suas mãos para o alto nesse momento e deixe fluir o ambiente de adoração nesse lugar. Vamos construir um trono, um louvor de adoração ao nosso Deus, declarando a santidade dele, que somente Ele é santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo. Senhor, nós somos falhos, Pai. Nós somos, Pai, pecadores, Pai. Mas nós declaramos que Tu sim és santo, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, o Teu grande poder, Senhor, o Teu amor, Senhor, o Teu amor, Pai. O quanto precisamos de Ti, Senhor, o quanto precisamos Te conhecer. Deixe sair do Teu interior o louvor, a adoração a Ele. Vem, Senhor, neste lugar, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de temor do Senhor. Oh, Senhor, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Nunca foi sobre nós, nada podemos fazer sem Ele. Sobre o que podemos fazer. Nada. Não somente no âmbito espiritual, mas profissional, dentro do nosso lar. Nada podemos fazer sem Ele. Nós temos que receber esse entendimento de que há dentro de nós um desejo de dependência do Senhor. Mas o inimigo, ele tem semeado em muitos corações uma independência, por causa de muitos corações endurecidos,
e até mesmo de falta de conhecimento, de achar que podemos fazer algo sozinho. Não tudo é sobre Ele. Talvez você serve em algum lugar, você trabalha, você é empresário, você é construtor, você é advogado, você é professor. Tudo é Ele, tudo é por Ele, em todas as áreas. Não importa qual é a tua profissão, é Ele em você. Tudo é para Ele. Há dentro de nós, amados, duas naturezas. A palavra do Senhor, ela fala muito sobre isso. Uma é dependente do Senhor, a outra, ela é independente. Ela quer fazer pelo braço dela, ela quer fazer por ela. Mas o Senhor nos chama para a dependência dEle, a dependência do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Amém, amados? Pode aplaudir o Senhor. Pode se assentar. Amanhã, quando você se levantar para trabalhar, você se levantar para fazer o teu café, você possa lembrar disso. Tudo é para Ele. É tudo por Ele e para Ele. Amém? Isso vai fazer uma diferença no nosso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso a vocês que eu tinha em mente algo para falar. O Senhor já há dias colocou no meu coração. Eu vou precisar de uma água, um copinho de água, por favor. Que era para eu ministrar sobre o Espírito Santo. E eu me considero, não com soberba, mas que eu tenho uma vida com o Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu entendo em relação a me relacionar. Eu tive muitas experiências com o Espírito Santo. Muitas experiências tremendas com o Espírito Santo. Mas eu tive uma luta muito grande para construir essa palavra. E assim foram dias assim que eu sentava para construir essa palavra e não conseguia, e não me encaixava versículos, e não fluía. E eu tive uma luta muito grande para falar isso. E nos 45 do segundo tempo, Ele sempre vem. E o Senhor me ministrou na minha vida que tudo aquilo que eu estava sentindo, aquela inquietação, eu não conseguia ter concentração, eu não conseguia pegar a Bíblia, e enfim, eu estava dispersa. Mas o Senhor, Ele falou comigo que isso é um tempo que a igreja está vivendo. E a pastora Adri, ela falou isso no início do culto, e reiterando o que ela falou, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender o que está sobre nós. A unção profética que está sobre nós. Aquilo que Ele quer fazer em nós, na igreja, no coletivo e no pessoal. Mas da mesma forma, há uma guerra, uma luta muito grande.
porque tudo está conspirando para tirar o foco da igreja, para dispersar a igreja, para que a igreja ela não se posicione. Amados, nós temos mensagens maravilhosas. Aqui nesta casa nós temos pregadores maravilhosos. Nós temos, se nós pegarmos na internet, nós achamos assuntos de tudo que for, de tudo que assunto que a gente queira relacionado à igreja, relacionado à palavra do Senhor. Mas nada, amados, substitui uma vida íntima com o Espírito Santo. A nossa vida pessoal com o Espírito Santo. O entendimento de quem o Espírito Santo é. Porque o Pai, Ele está nos céus, Jesus, Ele está no trono, mas o Espírito Santo, Ele foi deixado na terra para a igreja. O Espírito Santo está aqui. A obra dele ainda não terminou. Ele está preparando, ele veio para preparar uma noiva. O amigo do noivo, ele veio para preparar uma noiva. E eu tive uma luta muito grande em relação para mim trazer isso. E eu não sei exatamente, mas enfim, eu estou aqui. Eu me disse sim para o Senhor. Eu estou aqui. Então eu peço que você redobre a tua atenção, que você fique em espírito de oração, porque eu sei que Ele quer fazer algo em nosso meio. Ele quer fazer algo em mim, na minha vida. Ele quer fazer algo em nós. Porque eu creio, amados, que o que nós vivemos é um insight, porque vai vir um tempo da última colheita. E eu sonho muito, tenho sonhos. Essa noite eu tive novamente um sonho, quando eu para o meu marido, com uma igreja com muitas pessoas. Uma igreja com muitas pessoas, empresários, com muita gente. Muitas pessoas querendo o Senhor. Eu sonho muito, seguido eu tenho esses sonhos. E essa noite eu orei e eu pedi para o Senhor: Senhor, me dá sonho profético essa noite. E eu sonhei com uma igreja maravilhosa. Ela parecia tipo cinema. Ela tinha arquibancadas assim descendo, muitas pessoas. E eu sei que vai chegar esse tempo. E o Senhor está nos preparando para isso. Nós estamos aqui, mas nós estamos sendo preparados para um tempo que virá muito grande. Um tempo onde nós vamos viver um tempo de perseguição. Nós sabemos, eu não vou falar sobre isso porque não entendo nada disso, eu só sei por cima, enfim. Mas nós sabemos que virá um tempo de um avivamento muito grande. E nós vamos viver isso. Mas nós sabemos que muitas coisas virão, o amor vai esfriar, muitas coisas virão, muitas perseguições virão. Mas hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Porque Ele está trabalhando hoje nas nossas vidas, como a pastora falou. Ele está trabalhando hoje. E nós precisamos desse entendimento. Amém, queridos? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Efésios, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Oi? Então a palavra do Senhor, ela fala assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade,
para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então eu pontuei aqui algo que começa assim. Vou repetir de novo. Agora vocês também ouviram a verdade. Esse ouvir, ele está relacionado no sentido de perceber, entender, sentir, ouvir com atenção, estar atento, receber. Existe uma diferença, né, em ouvir e escutar. E eu entendo aqui que quando uma pessoa ela ouve com atenção, ela entende. Como diz aqui, agora também vocês ouviram a verdade, as boas novas da salvação e creram em Cristo. Ouvir está relacionado ao processo mecânico referente ao sentido de audição, além da sua vontade. Já escutar ou ouvir com atenção é uma ação que depende da sua vontade, em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir, assimilar, abrir o coração para a verdade. Isso, amados, quando nós ouvimos com atenção, abrimos o nosso coração para a palavra, a respeito de Cristo, de quem Cristo é, das verdades da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, o Cristo que morreu, mas ressuscitou, o Cristo ressurreto, que veio morar em mim e você através do Espírito Santo. Essa ação de ouvir, de abrir o coração, de atender para aquilo que é declarado, isso cria um selo em nós. Isso traz uma transformação. Por quê? Porque a palavra, amados, a Bíblia, ela não é somente um livro. A Bíblia, o Senhor Jesus, Ele disse: as minhas palavras é espírito e vida. Isso aqui é um alimento. A palavra, ela é um alimento para nós. Uma pessoa que muitas vezes a gente não tem o hábito de ler a Bíblia, ela não tem fé. Ou ela tem fé naquilo que ela vê na vida dos outros. Mas as experiências dela com Deus, elas são muito pequenas. Por quê? Porque ela não consegue se alimentar da palavra de Deus. E a palavra, amados, ela é um alimento. Nós temos que incluir nas nossas vidas, na nossa vida diária, a leitura da palavra. Isso é uma necessidade que o nosso espírito tem. E se nós não alimentarmos o nosso espírito, ele se enfraquece, ele não tem a carne toma conta. Por quê? Porque o espírito, é uma necessidade do espírito ser fortalecido através da palavra de Deus. Porque a palavra, ela não é somente o livro. Nós temos que guardar essas pequenas coisas. Isso aqui não é um livro. Quando tu olhar para a Bíblia lá na tua casa, você não vai ver ela como um livro. Você tem que ver ela como um alimento para você. Um alimento para a tua fé. Um alimento para que você possa receber aquele alimento e para que o teu espírito seja fortalecido. Então nós entendemos então que quando nós abrimos o coração para que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor com atenção, como aqui diz, né? Agora também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês um selo. Quando nós ouvimos com atenção a palavra do Senhor, nós acabamos crendo nele. Não é somente, como se diz, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, é ouvir com atenção, é abrir o coração para aquilo que é ministrado. É abrir o coração para que a verdade do Senhor ela possa entrar em nós. Porque o Espírito Santo, ele imprime a verdade dentro do nosso espírito. Muitas vezes nós que oramos pelas pessoas, que aconselhamos, às vezes nós estamos conversando com uma pessoa e salta um versículo em nós, para nós liberar para aquela pessoa. Essa é a obra do Espírito Santo dentro de nós, para que aquela pessoa receba.
não é nós. Muitas vezes a gente diz, meu Deus, como é que eu fui falar aquilo? É o Espírito Santo, é a palavra que está dentro de nós. A palavra está dentro de nós porque nós ouvimos com atenção. Porque nós abrimos o coração para receber. Porque nós estávamos ouvindo com entendimento. Ou nós lemos ela e o Espírito Santo imprimiu aquilo dentro de nós. Ninguém vai roubar isso, amados. Ninguém rouba. Aquilo que Deus coloca dentro de nós se transforma num tesouro. Se transforma numa fonte de água viva. É vida em nós. Por isso a necessidade de nós termos a leitura da palavra, a vida com o Espírito Santo. Isso começa a selar o nosso coração. Amém, queridos? Então, essas verdades dentro de nós, ela começa a transformar a nossa vida, regenerando, transformando, para que nós venhamos nos tornar a habitação de Deus. Quando nós ouvimos com atenção, quando nós estamos atentos a receber, estamos tendo uma ação, né, de prestar atenção, de refletir, de assimilar, né? E isso começa a transformar o nosso interior. Começa a nos regenerar. E através disso, nós nos tornamos a habitação de Deus. Lá em Romanos 8:9. Vamos abrir lá em Romanos 8:9. Aleluia. Vou esperar você abrir. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio. Passeia nesse lugar, nesse local, Espírito Santo. Ativa corações e mente, renova mentes nesta noite, Espírito Santo. Diz assim lá em Romanos 8:9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Até vou ler mais um pouquinho aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha que importante isso, amados. Se o Espírito de Deus, ele habita em nós, nós pertencemos a ele. Mas se nós não damos liberdade para que isso aconteça em nós, nós não pertencemos a ele. É simples. É isso. Não tem como você botar algo ali. Não é. Se ele está habitando em nós, nós pertencemos a ele. Mas se ele não tem tido espaço na tua vida, através da leitura da palavra, através de alguns pilares que constroem uma vida, a vida cristã, leitura da palavra, oração, tempo de qualidade com o Senhor, jejum, a adoração. Isso são pilares, constroem. Nós temos que construir a nossa vida espiritual com essas bases. Mas se nós não temos tido tempo, se a igreja ela não tem tido tempo de buscar o Senhor, através da leitura da palavra, através da adoração, de um coração grato a Deus, de ter um tempo, de separar um tempo, como nós estávamos falando com os irmãos ontem, que construíram um local lá para o Senhor, para adorar o Senhor. E com o tempo, nós vamos perdendo, vai se passando. Hoje é segunda, amanhã é terça, quando vê é domingo, e nós não fizemos o nosso culto em casa, porque nós não tivemos tempo para o Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento de que se o Espírito de Deus mora dentro de nós, nós pertencemos a Ele. Agora, se Ele não está em nós, nós não somos dele. Simples assim. Não tem como dizer, botar algo nisso. Ou é ou não é. Aleluia. Então quando o Espírito Santo ele nos transforma, então ele vem habitar dentro de nós.
nós nos tornamos casa de Deus, amados, casa do Senhor. Uma pessoa convertida que nasceu de novo, Deus vai morar dentro dela. Essa pessoa precisa crescer em Deus. Ela precisa ser alimentada pela palavra. Né? Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. A pessoa precisa estar sujeita a ser alimentada. Sabe, muitas pessoas que às vezes nós vemos, e isso aconteceu conosco, muitas vezes quando fomos resistentes ao agir do Espírito Santo em nós às vezes não permitíamos ser alimentados. Tem pessoas que não permitem ser alimentadas, que não permitem ser cuidadas, que não permitem o agir do Espírito Santo nelas. E o Senhor, Ele nos... quando nós nascemos de novo, quando nós entendemos que o Senhor vem morar dentro de nós, é uma necessidade de nós sermos alimentados pela palavra. Nós temos que nos sujeitar a isso. Nos sujeitar a vir no culto e ouvir a palavra. Nos sujeitar, sabe, essa sujeição é um espírito. Ela não é uma sujeição somente de corpo, mas é um espírito sujeito. É um espírito submisso. É um espírito que se sujeita a ouvir, que se sujeita a ser ministrado, a ser alimentado, como um bebê, como uma criança que precisa de alguém que cuide, que precisa de alguém que dê o alimento. Mas o Senhor também quer que nós venhamos crescer. Nós temos o tempo de sermos alimentados, mas nós também temos que crescer, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele crescia em sabedoria, graça, conhecimento. A graça, ela já está relacionada ao âmbito espiritual. A de nós começarmos a desenvolver uma vida com o Espírito. Uma vida, agora eu não sou... Eu sou submissa ao meu pastor, eu respeito o meu pastor, eu honro o meu pastor, os meus irmãos, mas eu entendo que agora eu preciso também desenvolver uma vida com o Espírito. Vocês estão me entendendo? Amém? Agora eu estou crescendo, agora eu preciso também entrar no meu quarto, ter o tempo com o Espírito Santo, poder desenvolver a minha vida com o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala em nós desenvolvermos a salvação, a ter o tempo com o Espírito Santo. Agora eu cresci, agora eu preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo. Agora eu preciso me sujeitar também a entrar no meu quarto, fechar a porta e ter o tempo com o Espírito Santo. Amados, eu tive uma luta muito grande em entrar, fechar a porta e me sujeitar. É maravilhoso nós estar louvando a Deus, botar esses... E tem tanto louvor maravilhoso, tem tanto hino maravilhoso. Eu gosto até dos louvor antigos. Mas assim, é maravilhoso, é muito bom. Até a nossa carne às vezes gosta disso. Mas eu tive uma luta tão grande com isso. Sabe, de entrar ali nesse ambiente. E quando o Senhor começou a falar comigo que a igreja precisa entrar nesse lugar, que nós precisamos entender a necessidade. Eu não sei você, se você não tem a necessidade de estar com Deus, algo está errado. Você está trabalhando demais, você está fazendo coisas demais, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito morando dentro dela, ela precisa ter esse tempo com Deus. Há uma necessidade dentro de nós em estarmos a sós com Deus. Essa é a palavra, a sós com Deus. Então o Senhor, Ele quer, né, que nós venhamos crescer, porque as guerras, as batalhas, elas vêm para todos nós. E muitos de nós conseguimos ter experiências tremendas com o Espírito Santo nas batalhas, nas guerras. Mas não é só
não é só nas batalhas, nas guerras que ele quer se relacionar. Ele também quer se relacionar na intimidade, no tempo bom. Ele quer o tempo de contemplação, como foi falado aqui. O pastor César Prates falou. A adoração, ela é a contemplação. É o tempo de nós entrarmos. E esse é um romper. Isso é um romper nas nossas vidas. Nós precisamos romper nesse lugar. Isso eu preciso, amados. Entrar nesse tempo, no lugar de contemplação. A palavra do Senhor fala que Deus, no 7º dia, né, quando ele descansou, ele contemplou o que ele tinha feito. Ele observou, ele se agradou daquilo que ele fez. E nós precisamos entrar nesse lugar de adoração, o lugar de contemplação de Deus, de contemplar a beleza dele, contemplar a face dele, a formosura dele. Nós precisamos, como igreja, entrar nesse lugar, nesse ambiente de contemplação, de adoração. Então a pessoa precisa estar sujeita a ser alimentada para ser forte e apto para coisas grandes. Crescer em sabedoria e graça. Né? Crescer em graça fala sobre o âmbito espiritual. Não devemos ser crianças a vida toda, mas nos aprofundar na palavra e nas profundezas do Espírito. Amados, o Espírito Santo, ele revela aquilo que está mais profundo do coração de Deus para nós. Ele nos traz revelações tremendas da parte do Senhor. O Espírito Santo, ele nos traz revelação na nossa vida profissional, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em tudo, porque Ele conhece todas as coisas. Ele não conhece, eu não conheço o que a Beth pensa, o que ela está pensando, mas o Espírito Santo, Ele conhece ela. Então, se eu quero aprofundar a minha amizade com ela, eu posso pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, eu quero ter mais amizade com a Beth, eu quero conhecer mais ela. Me ajuda, Espírito Santo, se coloca entre nós duas. E o Espírito Santo, ele vem, e ele nos aproxima de pessoas, e ele restaura relacionamentos. Por muitos anos eu orei pelo meu relacionamento com meu filho. Pastor Célio fez parte do momento muito tremendo na minha vida, e eu sempre me digo que eu sou muito grata por isso. Eu precisava ter um caminho de volta com meu filho, e eu orei por quase um ano. Espírito Santo, se coloca entre eu e o meu filho. Espírito Santo, se coloca entre eu e o meu filho. Por anos. E eu ficava falando tudo aquilo que eu queria falar pro meu filho, de coisas erradas que eu fiz e atitudes erradas que eu tive. E eu falava para o Espírito Santo como se fosse o meu filho ali. E eu dizia: Espírito Santo, ministra na vida dele. E eu falava: Vinícius, assim, 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 eu sei que eu errei assim. E eu ficava num quarto fechada, eu e o Espírito Santo. Quando nós fomos conversar com o Vinícius, o pastor Célio lembra, foi algo leve, tremendo. E o Célio foi falar com ele, ele disse assim: eu já sabia disso. Ele já sabia. Dentro dele o Espírito Santo tinha ministrado tudo. Então nós só tínhamos algo para fazer ali, né? O Espírito Santo, ele foi à frente, ele ministrou, porque ele conhece cada um de nós, e ele tem a liberdade para fazer. Então nós temos que entender o papel tremendo do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas mães aqui. Tem uma mãe que o Espírito Santo está falando aqui, eu senti muito forte isso. Receba no teu coração isso. Que o Espírito Santo, ele é aquele que sonda os corações, esquadrinha os pensamentos, e ele pode restaurar, e ele vai restaurar a tua vida, o teu relacionamento com o teu filho. Então nós entendemos o papel tremendo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sabemos, mas por que nós esquecemos dele? Eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou te falar algo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? Ele é uma pessoa. A palavra do Senhor, ela fala que ele é o Paracletos.
Paracletos quer dizer aquele que está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, Ele é o amigo. Ele está do nosso lado. Eu quero te pedir, fazer uma pergunta. Como está a tua vida com o Espírito Santo? Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que tu falou com Ele? Como tem sido a tua vida com Ele? Ele não está do teu lado para te vigiar, para te julgar. Ele está do teu lado porque Ele é o conselheiro. Ele é o teu ajudador. Como está a tua vida com o Espírito Santo? Como tem sido o teu dia a dia com o Espírito Santo? Eu não gosto de falar muito de mim, mas eu vou usar. Eu gosto de lavar a louça orando em línguas. De limpar a casa falando com o Espírito Santo. De cozinhar orando em línguas. Eu acho maravilhoso isso. Ele está ali. Ele está do meu lado. Ele está comigo. Mas tem dias que eu não lembro também dessa verdade. Que Ele é uma pessoa. Porque os dias são corridos e toda aquela desculpa que nós damos. Por isso eu digo, eu preciso dessa verdade na minha vida. Aleluia. Então nós entendemos que, né, o Paracletos, né, em hebraico, ele quer dizer aquele que defende, que protege a outra pessoa. Então ele é o nosso defensor, o nosso conselheiro, aquele que caminha lado a lado. O Espírito Santo caminha do nosso lado, amados. Nós precisamos entender isso, que Ele caminha do nosso lado, que Ele está conosco no nosso trabalho, que Ele está conosco na nossa casa, que Ele está conosco dentro do carro, que nós temos uma liberdade para falar com Ele a hora que nós queremos. Por isso que eu falei que quando eu lavo a louça eu falo, quando eu estou dirigindo eu falo. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento. Não existe, sabe aquela coisa religiosa do reteté que tem que ser dentro da igreja, que é o... Não. É a intimidade, é uma vida de intimidade com Ele. É o teu amigo, é o teu conselheiro, aquele que está do teu lado. Que você pode pedir ajuda a qualquer momento, Ele está ali, Ele está conosco. Nós precisamos entender isso, que nós não estamos sós, porque Ele é uma promessa, porque Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos, nós temos Ele, e Ele estará conosco até a consumação do fim do tempo. Nós só iremos conseguir conhecer e nos relacionar com o Espírito Santo se nós conseguirmos parar para ouvir. Esse foi o meu desafio. Como eu comentei, né, que nesses dias eu tive uma luta muito grande para construir essa palavra. E eu entendi que nós temos que parar para ouvir a Ele. Nós temos que parar para ouvir a Deus. Nós temos que parar para ter tempo com o Espírito Santo. É tempo de nós aquietar o nosso coração. De nós entrarmos no lugar secreto e parar para ouvir a Ele. E parar para entender o que Ele quer ministrar em nós. Como a pastora Adri falou, tem pessoas que ainda estão perdidas, não sabem qual é o seu propósito. Se você parar para ouvir a Ele, você vai entender o teu propósito. Porque Ele vai trazer a revelação. Geralmente essas pessoas que não entendem para que foram chamadas, você pede, como está a tua vida de oração? Você tem parado para ouvir a Deus? Não. Porque ela está ocupada com tantas coisas que ela não tem parado para ouvir a Deus. Então eu entendo que o Senhor, Ele quer que nós venhamos entrar nesse lugar.
de estarmos a sós com Deus. Esse foi o meu desafio nesses dias. Eu entrava no quarto, orava, adorava. No momento que eu ia construir a palavra, não fluía, não vinha. Mas o Senhor queria mais. Ele quer mais de nós, amados. Ele quer mais. Porque tem muito mais para nós. As águas, elas são profundas. E o Senhor tem nos chamado a lugares profundos. A lugares de profundidades nele. Amém? A presença do Espírito Santo é como um selo sobre nós, que nos dá a segurança de que pertencemos a Cristo. Quero que você abra em 2 Coríntios 1, 21. Segunda Coríntios 1, 21. Esse é o segundo versículo que fala que o Espírito Santo, ele é um selo nas nossas vidas. 2 Coríntios 1, 21. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Olha só que palavra, gente. É Deus que nos capacita a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar no nosso coração o selo do Espírito. A garantia de que tudo que Ele nos prometeu. É a garantia de tudo que Ele nos prometeu. O selo, ele fala sobre pertencimento. Nós temos um dono, amados. Nós temos um dono que virá nos buscar. Jesus, ele virá buscar aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Vocês entendem o porquê uma necessidade de nós desenvolvermos uma vida com o Espírito Santo? Você entende a necessidade que nós temos de estarmos buscando diariamente o Espírito Santo? Porque Ele é um selo. Ele tem que selar o nosso coração. Para que quando o Senhor vier buscar os seus, nós temos que estar selados com o Espírito Santo. Nós temos que entender que nós temos um dono. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu pertenço a alguém. Eu tenho um pai. Então o selo, ele fala sobre pertencimento. E ele vem buscar aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Há uma responsabilidade sobre nós de nos mover em fé na busca do Espírito Santo e na busca de um relacionamento. Amados, nós precisamos ter fé para buscar o Espírito Santo. Nós precisamos, e isso é uma responsabilidade minha e tua, porque Jesus, ele já deixou o Espírito Santo. Agora, nós temos que nos mover em fé. Nós temos que nos mover em fé para buscar esta vida diária com o Espírito Santo. Nós entendemos que Ele é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos ter uma vida com Ele agora. Porque se nós não estivermos selados com esse Espírito, o Senhor não vai nos reconhecer. Os filhos do Senhor serão selados por esse Espírito. Nós sabemos que tudo está caminhando para o fim. Nós sabemos que, como foi dito, acho que foi a Isli que falou quarta-feira, que as coisas, elas vão piorar, elas não vão melhorar. Mas eu e você, nós temos que estar selados com o Espírito Santo. Nós temos que estar buscando Ele. Eu creio que vai chegar um tempo, os dias vão ser tão difíceis, e já são difíceis. Os dias são maus.
que nós precisamos do Espírito Santo para sair lá fora, para tudo. Nós precisamos ter esse entendimento. Um dia eu fui falar com uma pessoa sobre algumas coisas que nós estamos conversando aqui hoje, e ela me disse, para mim tudo isso é muito abstrato. Uma pessoa que já esteve na igreja, já teve vida com Deus, mas se esfriou, o amor esfriou. Mas isso para mim é tudo abstrato, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas eu não consigo mais sentir isso em mim. As pessoas estão esfriando na fé. Por isso que nós precisamos ter fé para buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que entender, ele é uma pessoa, você precisa ter fé para entender que ele é uma pessoa, que ele está do teu lado. Só que quando você começa a conversar com ele, aquilo começa a ser automático na tua vida. Aquilo começa a ser prazeroso. Você não está louca. Não, ele está aqui. Ele está aqui. Você começa a sentir a presença dele. Uma vez eu tive uma experiência com o Judá Bertelli, eu, meu marido, mais uns irmãos. E ele chegou e disse assim, olha só, o Espírito Santo parou na tua frente. Quando ele me falou isso, eu senti uma mão me pegando aqui, ó. O meu braço assim, ó, eu senti aqui. O Evandro ficou rindo, não sei quantos dias, caiu na rua, na orla, lá na frente, lá na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. O Evandro ficou caído na rua, o Judá Bertelli ministrando na minha vida e mais nos outros irmãos. Foi assim tremendo. Fomos para um restaurante, foi loucura. Eu senti aquilo, sabe? Mas por mais que eu não tivesse sentido aquilo, eu sabia que ele era uma pessoa. Aquilo foi só uma manifestação. Mas eu senti ele, eu já sabia que ele era. Porque por muitos momentos eu tive a convicção de que ele estava ali, junto comigo, nos momentos difíceis da minha vida. Ele estava sempre comigo. A minha fé estava sendo ativada sempre, porque eu acreditava que eu nunca caminhei sozinho. Eu sempre caminhei com Ele. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele revela as coisas mais profundas do coração de Deus para nós. E Ele renova a nossa mente quando lemos e quando ouvimos a palavra do Senhor e quando nos aprofundamos na palavra, restaurando a nossa visão espiritual. Porque, amados, quem não tem a sua mente renovada, não tem visão espiritual. A visão espiritual, ela é além de nós enxergarmos as coisas. Ela é a visão ampla. É o espiritual, é você ter uma visão das coisas que vão acontecer, é você ter uma convicção, é você ter uma certeza, é você ter fé. E é só a ação do Espírito Santo que faz isso em nós. Uma mente que é renovada pela palavra de Deus, que é restaurada, ela também tem uma visão ativada e uma visão ampla das coisas espirituais. O Senhor Ele está nos chamando para uma visão espiritual, para uma visão ampla das coisas espirituais. Não somente o discernimento teológico, mas no âmbito espiritual. Ele quer ativar o nosso espírito. Ele quer uma ativação dentro de nós como mulheres. Como mulheres, eu sinto, pastora Beth, que esse ano vai ser um ano tremendo para as mulheres. Algo tremendo para o seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu sinto isso muito forte. O Senhor, Ele quer renovar isso em nós, quer renovar a nossa mente, para que nós venhamos ter uma visão espiritual ampliada. Amém? Amém, amados? Vocês estão aqui? E para nós encerrarmos, Cantares 8:6. Isso arrebatou meu coração. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Outro versículo que fala sobre selo. Nós temos que sair desse lugar hoje, amados, entendermos essa verdade. Que o Espírito Santo, Ele é como um selo em nós. E que quando o Senhor vier nos buscar, amados, nós temos que estar selados com o Espírito Santo.
Cantares 8, 6 e 7. Aleluia. Deixa Deus usar vocês. Deixe Deus usar vocês para nós. Temos ainda uma ministração para fazer. Então que o Espírito possa fluir. Aleluia. Cantares 8:6 diz assim: coloque-me como o Senhor falando, né? Agora já é o Senhor falando para amado, o Senhor falando para mim e para você, amados. Coloque-me como um selo sobre o teu coração, sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é mais forte do que a morte, e os ciúmes exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Amados, o selo, ele era um anel, né, que os reis usavam, né, para selar as cartas, né, quando ele enviava, né, de uma província para outra, enfim. E esse selo era prova do que aquela carta era verdadeira. Ela tinha que carregar aquele selo. Então, o selo, ele também fala sobre, além de falar sobre pertencimento, ele fala sobre exclusividade. Nós somos um povo, lá em 1 Pedro acho que fala, um povo escolhido, exclusivo de Deus, sacerdotes de Deus, nós somos. Nós pertencemos a Deus, mas nós somos exclusivos dele. E ele falou, ele me coloca, ele pede, me coloque como um selo no teu coração. Ou seja, o teu coração tem que ser meu. O nosso coração tem que ser do Senhor. Acima de todas as coisas, amados, nosso coração. Nós amamos muitas coisas, nós somos intensos em muitas coisas, mas o nosso coração, amados, tem que ser dele. Põe um selo no teu coração. Eu quero que você se coloque em pé. Põe um selo, põe como? Coloque-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Aqui já está falando das nossas obras. Tudo que formos fazer, como nós cantamos antes, seja para Ele. Trabalhe nas tuas obras, tenha um selo do Senhor no teu braço. Fala sobre obras. Trabalhe, mas seja para Ele. Destine o teu recurso para Ele. Entenda que você tem um dono. Entenda que você pertence a Ele. E que o teu coração, o nosso coração, ele tem que ser dele. Nós temos que amá-lo com intensidade, nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor, ela fala: buscar-me-ei e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Por que Ele pede, amados, um tempo de qualidade? Por que Ele tem pedido, nessa noite Ele nos pede que nós venhamos estar a sós com Ele? Porque Ele quer, além da intimidade, Ele quer que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração, buscá-lo de todo o nosso coração. Aí sim nós vamos achá-lo, e também seremos achados por Ele.
E aí Ele vai transformar a nossa sorte, aí Ele vai mudar a nossa vida, aí Ele vai mudar a nossa história, aí Ele vai agir de forma transbordante em nossas vidas. Eu quero convidar a Isli para vir fazer uma oração conosco nessa noite. Para estar aqui nesse momento, orando. Eu senti hoje à tarde de chamá-la para ela estar orando. E nós temos um tempo de busca da presença do Espírito Santo. E eu te faço mais uma pergunta, novamente, reitero. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Amém, queridos? Irmãos, quando a Ali me mandou mensagem à tarde, eu comecei a meditar nas escrituras ali sobre o Espírito Santo. E eu tinha comentado isso na quinta-feira passada, que às vezes a gente pede uma coisa, mas a intenção é outra coisa. Nós pedimos o Espírito Santo, mas a gente está querendo é o fogo. Ou a gente pede o fogo e está querendo é o Espírito Santo. E eu busquei sobre o fogo. O Deus, Ele é o fogo consumidor. Deus, Ele é o fogo purificador. Mas Jesus chama o Espírito Santo de águas vivas. Ele fala, tem sede, me pede. Tem sede, me pede, eu te darei águas vivas. Está em João 7. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quando nós temos sede e bebemos água, aquela sede ela é saciada. E o Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito Santo, a palavra diz que ele é dado a quem crê em Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo e o Espírito Santo é derramado sobre nós, nossa fome espiritual é saciada. Aquilo que o nosso espírito anseia é saciado nele. E em Lucas 11 diz que nós sendo pais maus, que Deus é que é bom, a gente é ruinzinho, nós damos presentes. Na minha Bíblia está escrito presentes para os nossos filhos. Quem dirá eu, se vocês pedirem o Espírito Santo. O Senhor compara o Espírito Santo com um presente. Ele é uma dádiva de Deus para nós. Ele é um presente de Deus para nós. E o Espírito Santo, Ele quer que a gente feche uma parceria com Ele. Em Gálatas fala, se deixem ser guiados pelo Espírito Santo, para que não satisfazei os desejos da sua carne. Não tem como não deixar de pecar, se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus. E o Senhor falou comigo, vocês precisam se arrepender, porque vocês buscam o que o Espírito Santo pode fazer. Você quer só o que Ele pode te dar. E eu falei para o Marliton, Marliton, coisa triste é se alguém chegasse perto de você só para você dar aquilo que você tem. Eu vou na casa do Marliton só porque lá tem churrasco. Eu vou na casa do Marliton porque lá tem sorvete. Eu vou para a casa do Marliton que se eu precisar lá tem dinheiro. Mas não queria a amizade do Marliton. E o Senhor falou comigo, a minha igreja não quer amizade com o Espírito. Ela só quer os benefícios do Espírito. Essa marca, eu falei para o Marliton, quem é fazendeiro, o gado dele é marcado com a marca daquele fazendeiro. Assim é o povo de Deus. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. E quem tem a marca do Espírito Santo não terá a marca da besta. Você está entendendo isso? Nós estamos caminhando para o fim. E Deus fala, se vocês não forem marcados pelo Espírito Santo, vocês serão marcados pela besta. Se vocês não forem marcados pelo meu Espírito selado, com a minha marca, quando eu voltar, eu não vou te reconhecer como meu. Vocês estão entendendo? Que nessa noite nós venhamos nos arrepender
de sermos abusivos com o Espírito Santo, de não queremos ser amigos do Espírito Santo, mas só querer os benefícios do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando para nós nessa noite: sejam guiados por mim, porque sozinhos vocês não vão conseguir. Quantas vezes nós tentamos deixar de pecar e não conseguimos, porque nós tentamos por nós mesmos. Aí o Espírito Santo fala: me deixe te guiar. Se vocês me deixarem eu te guiar, vocês não praticarão mais os desejos carnais de vocês. E quando Jesus fala em João 15, que quem está conectado na videira verdadeira, Ele não fala que vai dar frutos. Ele não fala de frutos. Ele fala de fruto, que é o fruto do Espírito Santo, gente. Se nós estamos conectados ali à videira verdadeira, nós vamos frutificar o caráter do Cristo, o caráter do Espírito Santo. Não tem como sermos parecidos com o Senhor sem o Espírito Santo. Eu falei para o Marliton, Jesus fala que Ele ia liberar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo revelasse ao nosso espírito acerca de Jesus Cristo. Eu falei: Marliton, sabe o que Jesus está falando? Senta com o Espírito Santo e pergunta sobre mim para Ele. Espírito Santo, me revela Jesus Cristo. Jesus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito de Deus. E é Ele que vai revelar Jesus para a sua igreja. Mas a igreja não quer saber, a igreja só quer os benefícios. Que nessa noite nós venhamos nos arrepender. E que nós venhamos de todo o nosso coração desejar a amizade do Espírito Santo. Às vezes nós falamos: Senhor, eu já orei, me manda amigos, enquanto Ele queria ser o meu melhor amigo. Pai, nós queremos nessa noite nos arrepender, Senhor, por todas as vezes que nós relacionamos com o Espírito Santo de modo abusivo, por não meditar nas Escrituras e entender que o Espírito Santo é vital para a nossa vida. Nós nos arrependemos nessa noite, Espírito Santo. Nós não queremos falar mais sobre você como se você não estivesse presente. Espírito Santo, obrigada por querer andar conosco, por querer nos guiar, por querer nos instruir. Obrigada, Espírito Santo, por ter convencido a pastora Alia a falar sobre você nessa noite. Espírito Santo de Deus, na tua palavra diz que foi o Senhor que ressuscitou Jesus. Então eu te peço nessa noite, ressuscita o nosso coração, Espírito Santo. Gera a vida de Deus no nosso coração, Espírito Santo. Que nós possamos ser no caráter como o Senhor é. Que nós possamos entrar no nosso secreto e te perguntar sobre Jesus. Que nós possamos entrar no secreto, Espírito Santo, e te perguntar como nós devemos nos movimentar hoje, nessa estação. Espírito Santo, nos ajude a andar, Senhor, tendo entendimento do que nós devemos fazer nesses dias, de como nós devemos agir nesses dias. Eu oro, Deus, para a consciência de quem o Senhor é ser revelada nessa noite, para todos que estão aqui, para todos que estão ouvindo e para aqueles que ainda ouvirão. Espírito Santo, nós queremos sim a sua amizade, nós queremos sim o seu consolo, nós queremos sim a sua ajuda, e nós reconhecemos que sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem o Senhor nós vamos estar voltados só para os desejos
de você, Espírito Santo. Nós não queremos só a manifestação da sua presença. Nós queremos andar contigo nessa peregrinação. Espírito Santo, o Senhor é tão lindo. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Espírito de Deus, por falar conosco nessa noite. Nós nos rendemos ao seu governo, nós nos rendemos às suas instruções, nós nos rendemos a ti, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito, vem sobre nós, Espírito de Deus, Espírito de Yeshua HaMashiach. Espírito Santo, vem e nos toma por completo. Espírito Santo, nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo, nos ajude a entender como o Senhor está nos preparando para Jesus. Espírito Santo, nos ajude a cooperar com o que o Senhor está fazendo em nós, na noiva de Jesus. Espírito Santo, nós nos submetemos aos seus preparos. Nós nos submetemos aos seus preparos, Senhor. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Eu profetizo sobre essa casa uma noiva adornada pela palavra, uma noiva bela, porque ela anda pela palavra, uma noiva forte, porque a força dela está na alegria do Senhor. E o que faz um pai alegre é um filho obediente. Eu profetizo essa casa comprometida com o verbo vivo, comprometida com as escrituras, poderosa, cheia de autoridade, para libertar cativos, para ressuscitar mortos, para curar enfermos. Sim, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia. Aleluia, aleluia. Rabassorianda rabarás, rabacherianda rabassuriandarás, rianda rabababaxererereres, rabababassorianda rarabás, racheriandarás, rabassuriandarás. Toma a sua espada, toma a sua espada, pega a sua espada, toma a sua espada, crente, pega a sua espada, igreja, a espada é a palavra, pega a sua espada, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero tua presença, eu quero tua presença, eu quero tua presença, eu quero tua presença, eu quero tua presença. Então vem nesse lugar, vem. Vem nesse lugar com tua glória. Eu quero tua presença. 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 Eu quero tua
Santo, ó vem, ó vem, Espírito Santo, ó vem, amado, amado de nossa alma, Espírito Santo, ó vem, ó vem, ó vem, Espírito Santo, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Tua glória, quero tua presença, eu quero tua presença, diga, eu quero tua presença, eu quero tua aleluia, quero tua presença, eu quero tua presença, aleluia. Sabe, irmãos, essa hora nós deveríamos estar todos com o rosto no chão e clamando por Ele. Sabe, este é o lugar que nós deveríamos estar e nós não estamos. Nós não estamos, nós deveríamos estar. Essa noite ela foi preparada, eu acho que até vou pedir para Jesus promover essas mulheres. Eu vou pedir uma promoção para essas mulheres. Tem a ver com a noiva. Nós, desde a abertura desse culto aqui, eu estou meio me sentindo até meio indigno aqui nessa noite, porque o corpo feminino dessa casa, ele fala da noiva de Cristo. Hoje é o dia da noiva se manifestar. Nós precisamos se desesperar mais por Jesus. Nós temos visto uma geração de crentes, de cristãos, de internet, sendo discipulado por gurus e eventos e ventos. E nós entendemos nessa noite algumas coisas aqui neste lugar, que nós precisamos ser melhores do que nós somos. Nós precisamos ser melhores que nós somos. Se nós quisermos passar de nível, se nós quisermos mudar de fase, se nós quisermos entender o que é plugar no Senhor, nós precisamos entender quem está do nosso lado. E nós precisamos ter temor daquele que está no nosso lado. De verdade. Eu venho de alguns dias de viagem e eu caminho, e nas conexões que Deus faz, a gente volta para casa e parece que é um outro filme rodando. E alguns irmãos que congregam neste lugar receberam uma terceira dose. É isso. Amém? Alguns irmãos estão mais fortes, né? Aleluia. Precisamos estar mais fortes em Jesus também. Não é só o nosso organismo que precisa se fortalecer. Nós precisamos se fortalecer no Espírito. Como é que a gente faz isso? Entendendo o que Jesus tem falado nesses dias. Nós precisamos do batismo do entendimento. Precisamos de um batismo de revelação daquilo que Jesus tem se revelado a nós. Nós temos que parar com algumas coisas e começar outras coisas. E
Para isso nós precisamos entender que sem o Espírito Santo é só frenesi, gospel. Muitas vezes a gente vê, literalmente a gente vê o Icabode. O frenesi da pregação é mais violenta que o Shekinah de Deus. O Shekinah de Deus não pode ser substituído pela adrenalina do frenesi da pregação. Ela é infinitamente, o cabote vai ficando e as pessoas se acostumam com ela. Nós devíamos estar todos no chão uma noite como essa. Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar aonde nós vamos chegar em 2022. Essa é uma noite profética aqui neste lugar. Uma noite muito profética. Muito profética. Nós precisamos pegar isso para nós. Pegar e guardar nas tábuas do nosso coração. Nós fomos ministrados nessa noite aqui. Não podemos deixar ir embora isso. Deixar ser desperdiçado. O que nós vamos fazer é colocar em prática. Só isso. É só isso. Talvez o secreto seja o campo de treinamento, para que quando nós estivermos nos ajuntamentos como este, nós possamos ir para o chão e se desesperar. Há poucos dias eu estava falando com alguém que precisa restaurar uma situação. Eu disse: eu não vejo você desesperada para solucionar isso. Nós precisamos de compromisso com Jesus. E o Espírito Santo é o bom condutor. É o que nos leva para Ele. Sem Ele nós não vamos para Ele. Nós perdemos. Se perdemos no caminho. Nós estamos mais um crente no meio da multidão, querendo se achar nos seus egocentrismos. Amém? É noite de nós irmos para casa pensativo. Se você que está aí na internet, você que está vendo, viu e ouviu o que foi ministrado aqui, pega aí no teu espírito, não desperdice. Sai da internet. Não agora, daqui a pouco. Sai da internet e se conecte em Jesus. Chame por Ele. Convide Ele para ser o mediador. O mediador é necessário por causa dos cristãos médios, medianos. Aleluia. Vem sobre nós como a chuva, faz as águas subirem nesse lugar.